Das várias estratégias de melhorar processos, eu vou citar duas muito fortes e vou aprofundar uma dessas estratégias. Se você colocar em prática com a sua equipe, sua realidade empresarial será bem diferente. Oi, tudo bem? Eu sou Francisco, sou coach de relacionamento empresarial da Briforte e no conteúdo de hoje aqui nesse nosso webinário eu vou aprofundar o ciclo PDCA, beleza? Vem comigo, vamos juntos. Primeiro de tudo, eu quero falar para você sobre a questão do conceito do ciclo PDCA que remete ao famoso administrador que o popularizou. O nome desse cara é William Deming. Mas uma coisa importante a gente saber, né? Na verdade, o conceito do ciclo PDCA ele surgiu lá na década de 30, idealizado pelo americano Walter Andrew Schwartz. Deming, na verdade, foi o responsável por sua ampla divulgação, porque ele levou essa estratégia para o Japão e aplicou na indústria local. É sobre ele que eu vou falar para você e eu espero muito que você consiga colocar esta estratégia em prática, porque é uma prática usada pelas grandes empresas fora e dentro dos Estados Unidos da América, tá bom? Vamos lá então? Eu quero começar trazendo para você a definição de PDCA. O que é PDCA? E para ficar mais claro, PDCA são na verdade as iniciais, né, em inglês, da palavra Plan, Do, Check, Action. Em português nós temos o seguinte: planejar, fazer, verificar, agir. E como o próprio nome diz, trata-se de um ciclo. Portanto, a melhoria se torna contínua a cada vez que o ciclo é ativado e retorna ao seu início. Você pode ver mais informações como essa pesquisando para entender melhor, tanto aqui no nosso canal como na internet. Eu vou trazer aqui um resumo bem legal, de maneira que você possa aplicar aí com a sua equipe, aplicar aí na sua empresa. Perceba bem o conceito deste ciclo, do ciclo PDCA. A base desta ferramenta, dessa estratégia, está na repetição. É isso mesmo. Ela é aplicada sucessivamente nos processos para que se busque a melhoria de forma continuada. Se você quiser resolver algo e depois não voltar mais lá, então não use esta ferramenta. Ela não vai ser útil para você de forma nenhuma. Nesse contexto da continuidade, o planejamento, a padronização e a documentação são práticas importantes, assim como medições precisas para este método realmente funcionar. Outros fatores abordados pelo ciclo PDCA são os talentos e habilidades dos profissionais que acabam se envolvendo no ciclo. Mas como podemos definir de forma resumida e didática o que é o ciclo PDCA? Aqui vai para você no nosso assunto de hoje. Vou te dar agora o significado de PDCA. Veja só. Na verdade, eu estou falando de uma sigla que dá nome a uma ferramenta usada na gestão da qualidade dos processos. O seu foco é a solução de problemas seguindo as 4 fases indicadas pelas letras, palavras Plan, Do, Check e Action, que significam planejar, fazer, verificar e agir, como falei anteriormente. E por ser uma ferramenta de uso cíclico, ou seja, circular, ela também promove a melhoria contínua dos processos. Se você quiser saber mais, é só pesquisar pelas 3 ferramentas para a gestão da qualidade de processos. Você vai conseguir aprofundar muito mais, tá bom? As 4 etapas do ciclo PDCA eu vou explicar até o final desta nossa conversa de hoje, desse nosso conteúdo de novo. Vou explicar cada uma delas para você, bem detalhado, assim como você está vendo aí nesta imagem. Eu vou colocar uma imagem aqui para o seu melhor entendimento e vou trabalhando a explicação de cada uma delas. No Plan, eu vou colocar
Aqui, como você pode perceber, é a parte onde consta de localizar problemas e estabelecer metas. 1, 2. Análise do processo. 3. Estabelecer planos de ação. Esse é o composto do planning. Aqui nessa parte nós temos aqui treinar os envolvidos e 2. Executar o plano. E no check é composto por quais variáveis, por quais processos? Pela parte de verificação, né? Verificar se as metas estão sendo alcançadas e também, se não tiverem sendo alcançadas, descobrir os porquês e definir um novo método. Olha que legal! E no action ou act, nós vamos falar sobre a questão de implementar um novo método. Se ele funcionou, então você padroniza isso dentro da sua empresa, né? Padroniza as tarefas e treina a sua equipe para que a comunicação fique sintonizada, fique simétrica. E se não funcionar, então você toma algumas ações corretivas, pegando novamente do início e assim fazendo o ciclo completo aí na sua empresa. Deixa eu te explicar cada ponto desse de maneira mais aprofundada. Eu vou deixar a imagem aqui na tela para que você possa ir acompanhando, tá certo? Direitinho. Na parte de plano, vamos explicar mais isso para você. Se você quiser colocar na sua empresa, você vai precisar entender esses princípios, essas definições que eu vou citar agora nessa nossa aula de hoje. Plan significa planejar em português, tá bom? É a etapa em que se analisam os problemas que querem ser resolvidos, seguindo a seguinte ordem. Preste atenção. Primeiro, definição do problema, definição de objetivos, escolha dos métodos e se questionar 5 vezes por que o problema ocorreu, sempre tornando sua resposta mais completa. Aqui, o conceito de PDCA já começa a se mostrar a repetição estruturada e organizada em busca de soluções. Deixa eu te falar os 5 porquês e o processo PDCA. Vamos lá, os 5 porquês e o processo PDCA. Não há como planejar a solução de um problema sem identificar sua causa inicial, o problema raiz, aquele que realmente é o motivo inicial de tudo. Faz sentido isso que eu falei para você? Isso tem alguma fundamentação? Você acredita nisso que eu acabei de dizer para você? Por exemplo, imagine que você descubra um problema em sua casa. No exemplo aqui eu vou citar a luz. A luz não está acendendo em determinado cômodo, em determinada parte da sua casa. Então você pode se perguntar o seguinte: por que a luz não acende? A resposta é óbvia. Deve estar queimada. E você verifica a lâmpada e descobre que realmente está queimada. Mas por que a lâmpada queimou? Ao verificar a caixa de luz, descobre que o disjuntor referente àquele cômodo está desarmado. E você conclui que quando isso aconteceu, mesmo assim, a lâmpada queimou antes dele desarmar. Você poderia simplesmente religá-lo, mas se pergunta, por que o disjuntor foi desarmado? E normalmente isso acontece quando há uma oscilação de energia, além da capacidade do disjuntor. Acontece normalmente isso, né? A sobrecarga, então ele, por medida de segurança, ele vai desarmar. Mas por que houve essa sobrecarga de energia? Olha as perguntas aí. E você volta ao cômodo e nota que há vários aparelhos ligados em uma mesma tomada por meio de um adaptador, o que gerou uma sobrecarga naquele circuito. Mas por que colocaram tantos aparelhos na mesma tomada? Seria a outra pergunta. Por fim, você descobre que uma outra tomada daquele cômodo, antes usada para ligar um dos aparelhos à rede elétrica, está bloqueada por uma mudança no layout da mobília. Se no início dessa conversa que eu comecei com você agora, alguém dissesse que a luz do cômodo não acendia porque mudaram o móvel de lugar, você consideraria
uma resposta adequada? Possivelmente não, tá? Por isso o método dos 5 porquês é tão usado quando se fala de PDCA. Veja a sequência de porquês usadas até se descobrir a verdadeira causa do problema que se queria resolver. Primeiro porquê: por que a luz não acende? Segundo porquê: por que a lâmpada queimou? Terceiro porquê: por que o disjuntor foi desarmado? Quarto porquê: por que houve essa sobrecarga de energia? Quinto porquê: por que colocaram tantos aparelhos na mesma tomada? Se você quiser ver mais detalhes sobre esse assunto, aprofundar mais esse assunto, é só pesquisar aqui no nosso canal a aula, o webinário, o método dos 5 porquês e em busca da qualidade, você vai entender melhor, mais aprofundadamente essa situação, tá bom? Porque agora nós vamos para o do, ou to do verbo fazer, né? Significa exatamente isso em português, fazer. É hora de pôr a mão na massa, executando-se o que foi determinado no passo anterior. Aqui nós temos treinar o método, executar, realizar eventuais mudanças, não procurar a perfeição, mas o que pode ser feito de forma prática, e medir e registrar os resultados. Preste muita atenção nisso. É interessante notar que nesta fase do modelo PDCA, dessa estratégia, apesar de ser chamada de do, que quer dizer fazer, não se começa realmente fazendo algo que vai resolver o problema, mas capacitando as pessoas que terão que atuar. Não se resolve processos sem pessoas, por isso que o mais importante são as pessoas, que arregaçar as mangas e colocar as coisas em prática após elas serem ensinadas. Sem o devido treinamento, a execução do ciclo PDCA certamente ficará comprometida. Existe uma frase atribuída ao presidente americano Abraham Lincoln que ilustra bem essa situação em que a preparação é tão importante quanto a ação. A frase do presidente Lincoln é a seguinte: se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando meu machado. Será que faz sentido esse pensamento? Estamos falando de Abraham Lincoln, né? Uma grande personalidade. Se você não conhece esse cara, a história dele, também faça aí sua pesquisa e aprofunde aí as informações sobre Abraham Lincoln. Mas o que fica para você? Que aprendizado essa frase, essa informação te dá? Se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando meu machado. O que significa isso? O que essa frase disse para você? Tá? Outro ponto importante na fase do fazer do processo PDCA é não procurar a perfeição, mas aquilo que pode ser conseguido de forma prática. Como todo bom estatístico, Demi, o autor, principal divulgador dessa metodologia, sabia que ao se chegar a um determinado nível de excelência e além dele na busca da perfeição, poderia sair mais caro do que eventuais pequenos problemas. E por isso, fique atento, fique atenta e não exagere na busca de uma qualidade inatingível. Defina padrões que possam ser alcançados e meça se a variação está de acordo com os limites aceitáveis, os limites que são alcançáveis, tá bom? Vamos lá para o check. Esta é uma das etapas mais importantes que define o conceito do PDCA no ciclo. Depois de checar, nós vamos procurar agir de forma melhorada. Primeira coisa, verificar se o padrão está sendo obedecido. Segunda coisa, verificar o que está funcionando e o que está dando errado. Terceira coisa, perguntar por quê a cada passo. Novamente, se um problema é detectado, recorre-se aos 5 porquês que eu já citei nesse nosso conteúdo de hoje. E quarto, com as respostas, treinar o método
definido, tá? O diagrama de Ishikawa, você conhece? Ele pode auxiliar muito no modelo PDCA. Na verdade, da mesma forma que os 5 porquês, o diagrama de Ishikawa, ele também conhecido como espinha de peixe, ele pode tanto ajudar na fase de planejamento, ao se descobrir o problema, quanto na fase de checagem. É uma outra forma, é uma outra estratégia para abordar problemas com processos, tá? Você pode pesquisar também diagrama de Ishikawa, né? Ishikawa. Ishikawa. E você vai conseguir fazer um casamento muito legal entre o PDCA, o Ishikawa e o diagrama de Ishikawa e os 5 porquês. É um casamento muito bom entre essas 3 ferramentas, tá? E mais, nós fazemos o uso do método dos 5 porquês em conjunto com esse diagrama. Por quê? Porque você vai com certeza aumentar e muito a sua eficiência. Não é propósito da gente aqui nesse conteúdo, mas confira esse diagrama do método de Ishikawa antes de prosseguir aqui ouvindo a nossa aula de hoje. Eu vou trazer para você algumas informações rápidas sobre este diagrama, que considera em sua estrutura parecida com um peixe, tirado sua pele, não sua pele, né? Mas um peixe sem as suas escamas, sem a sua carne, né? Fica só o esqueleto do peixe e as espinhas, por isso que ele é conhecido também como espinha de peixe. Ele considera pontos muito importantes. Vou colocar aqui a imagem para você perceber um pouco essa questão do diagrama de Ishikawa. Ele considera materiais, meio ambiente, máquina, mão de obra, método, medida. Embora não seja propósito da nossa aula aprofundar esse diagrama, deixa eu explicar ele um pouquinho melhor para você. Ishikawa ele determinou 6 possíveis causas de problemas que devem ser investigadas com a ajuda do método dos 5 porquês, tá bom? O próprio método usado pode ser a causa do problema. Tá ligado aí? Você se ligou nessa informação que eu lhe falei? Muitas vezes o teu problema não está na ausência de um método, mas está no próprio método que está sendo usado para descobrir o problema. Se for o método errado, como é que você vai chegar à solução desse problema? É preciso verificar se ele é mesmo um método adequado, tá? No espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa, material significa o quê? Materiais de baixa qualidade, defeituosos, inapropriados ou fora das especificações necessárias podem causar problemas fortes no seu trabalho. A parte de mão de obra, a seleção, a quantidade, o treinamento, a motivação no trabalho, a qualificação, entre outros fatores, devem ser analisados em relação à questão da mão de obra, tá? Fique ligado nisso. E máquinas? Os equipamentos eles são atualizados, seu funcionamento está adequado, estão devidamente regulados, a manutenção destes equipamentos, destas máquinas, está em dia? Sobre as medidas, aqui trata das métricas. As métricas escolhidas são eficazes para se controlar os resultados esperados. Os instrumentos de medição estão calibrados e são confiáveis. A forma de se calcular as métricas é simples e fácil de aplicar. E a parte de meio ambiente que aparece no diagrama significa o quê? Aqui trata de o ambiente de trabalho. Ele é adequado? Está devidamente protegido das intempéries, dos sons, dos gases e outros elementos? Veja bem, analisando cuidadosamente cada um desses pontos, será possível tornar o método de trabalho que resolve o problema ainda muito mais assertivo, ainda muito mais eficiente. Tudo isso que eu estou falando, e abrir esse parênteses para aprofundar o diagrama de Ishikawa. Vou voltar agora
para novamente o ciclo PDCA para poder falar com você agora sobre o ACT, tá? Vamos lá, voltando aqui. ACT. ACT quer dizer que é hora de agir com mais assertividade. No PDCA, ele significa isso. Na parte ACT 1, as coisas estão conforme programado? Se tiver, deve continuar assim. Nessa parte também não vamos ver como 2. Na verdade, existem inconformidades? Então, agir para corrigir e prevenir os erros caso haja inconformidades. E 3, melhorar o sistema de trabalho. 4, repetir as soluções que se mostraram adequadas. Aqui é um pensamento muito prático dentro das empresas de sucesso, dos líderes que levam a sério processos e pessoas. Eles fazem o seguinte, e esse método que eu estou falando aqui é perfeito para isso, dos 5 porquês, do diagrama e do PDCA. Você vai lá, testa, se errar você ajusta. Você vai lá, testa, se acertar você repete. De todo esse método que eu quero chamar sua atenção muito para esta parte aqui, que eu vou até destacar aqui para você, né? Vamos colocar aqui em destaque, em relação a todo o método, isso aqui, ó. Repetir as soluções que se mostraram adequadas dentro de todo o ciclo. Fique bastante ligado nisso, porque vai contar muito na hora de treinar sua equipe para um passo a passo, uma metodologia, um processo empresarial, um processo de vendas. Tudo bem assim? Estamos entendidos até aqui? Tá tudo bem? Tá sendo entendido direitinho? Já percebeu o que pode colocar na sua empresa que envolve aqui estas 3 estratégias poderosas que eu estou trazendo para você? Bom, ao final da 4ª fase, que é o ACT, o conceito de PDCA recomenda aí o reinício do ciclo para se buscar uma melhoria continuada e ininterrupta. Se você é uma pessoa que deseja começar as coisas e não continuar, não use nenhuma dessas 3 estratégias. Se você quer perfeição não, mas excelente qualidade fora da média, extraordinária no seu processo de vendas, no seu processo financeiro, no seu processo institucional, no seu processo organizacional, então, no seu processo de produção como um todo, então você é a pessoa certa para fazer o uso do PDCA, do diagrama de Ishikawa, do 5 porquês, tudo entrelaçados, tá? Quando o método ele for definido dentro da tua empresa, você achar que pode e deve usar esse método dentro da sua empresa, se não conseguir sozinho você pode pedir ajuda de alguém, né? Às vezes uma pessoa que sabe trabalhar com o método vai ser muito mais eficiente fazendo isso aí dentro da sua empresa. Então, quando o método foi definido, ele começa a ser aplicado e as medições devem ser ainda mais intensas em busca de erros e ou de desvios que porventura vierem a acontecer. Se forem encontradas inconformidades, o processo se reinicia, o processo PDCA se reinicia e em busca sempre da melhoria contínua de cada processo. Se você quiser entender e saber mais sobre este método PDCA, eu já dei informações acima, mas você pode assistir todas as ferramentas, ver as ferramentas até, baixar alguma ferramenta apropriada nesse sentido aí, né, para você. Inclusive, se você baixar um pouco aqui na descrição do conteúdo da aula de hoje, você vai receber o método PDCA, você vai poder baixar o método PDCA aqui embaixo, tá bom? Só coloca aqui embaixo, digite aqui embaixo aqui o seu e-mail e aí eu vou enviar para você esta ferramenta que você pode usar aí na sua empresa onde você estiver, beleza? Deixa eu te deixar aqui alguns cuidados ao aplicar o método PDCA. Primeiro cuidado, só passe para a fase fazer depois de ter se dedicado exaustivamente à fase planejar. Segundo cuidado, caso perceba que na fase agir está havendo um excesso de repetição e tentativas, retorne para a fase planejar.
Tem alguma coisa lá que você não está percebendo, está passando desapercebido. E terceiro, evite um curto-circuito no ciclo. Como assim? Pular as fases. Se você pular uma fase ou outra, você não vai dedicar tempo o suficiente aos questionamentos, à busca dos porquês e vai correr um risco de ser deficiente na aplicação completa do método, tá bom? Fica essa dica aí para você. Ciclo de vida na gestão por processos. Preste bem atenção. O PDCA ele é uma abordagem muito abrangente e aplicável em diversas situações. Porém, às vezes nós precisamos criar especializações para auxiliar na resolução de problemas bem específicos. Você já percebeu aqui nesse vídeo que você pode conseguir aplicar isso na sua empresa. É muito fácil. É só você ficar ligada nas questões dos cuidados que eu já auxiliei aqui agora. Mas se você baixa a planilha, né, essa ferramenta que eu deixei, que eu estou deixando aqui embaixo para você, você vai tirar de letra. O PDCA ele é um conceito simples, mas ele exige muita dedicação. Todo mundo consegue, Francisco? Consegue não. É fácil, Francisco? É não. É simples, Francisco? É não. Desculpa, todo mundo... É possível, se as pessoas quiserem colocar ele em prática. É possível? É possível. Muitas empresas colocam isso em prática. É um método apaixonante para a gente resolver alguns problemas que a gente tem dentro da empresa da gente, tá? Muitos se iludem ao aplicar o PDCA acreditando que é uma ferramenta que não exige trabalho, não exige dedicação, não exige aí um trabalho muito minucioso. Tem gente pensando assim. E dentro dos erros mais comuns que eu conheço, nós podemos destacar estes erros que eu vou te falar agora, tá? Vou te falar de 6 erros bem comuns nas empresas, nas equipes, nas pessoas que não conseguem aplicar o PDCA. Não caia nesses erros. Primeiro erro: falta de fundamentação ao responder aos 5 porquês. Segundo erro, análise de cenários incompleta. Terceiro erro, treinamento ineficiente. Quarto erro, registros incompletos. Quinto erro, medições imprecisas. E o sexto erro, padronização pouco detalhada. E eu só conheço um tipo de pessoas que um tipo de empresária que não conseguiu colocar o método PDCA dentro da sua empresa, aquela que não tentou. E eu conheço uma empresária que não conseguiu colocar, mesmo que tenha tentado. Ela desistiu. E por ela ter desistido, ela não conseguiu. Tá bom? Então fique ligado aí. Eu vou deixar aqui no final para você olhar os 5 porquês, o ciclo PDCA e o diagrama de Ishikawa. Tá bom? Preste bem atenção aí. E vou deixar também aqui a ferramenta do PDCA para você preencher e fazer esse estudo, fazer um brainstorming com a sua equipe, detonar, botar, mandar ver, resolver seus problemas que você tem aí com gestão de processos. Não esqueça que a grande sabedoria na gestão de processos está em treinar bem seu time, sua equipe, as pessoas. Nenhum processo vai sair bem se as pessoas não entenderem o que você quer, se as pessoas não entenderem o que você precisa fazer. E uma outra dica que eu deixo aqui é, se você não conseguir acreditar que por algum motivo não consegue fazer isso aí na sua empresa sozinha, então peça ajuda. Existem consultores excelentes que trabalham com essa ferramenta, existem coaches que trabalham com essa ferramenta, a nossa empresa mesmo consegue trabalhar com ela tranquilamente, a gente faz esse trabalho tranquilamente e aí a gente diz isso porque às vezes você vai aplicar muito tempo, ocupar o seu time inteiro para aprender uma coisa que dentro da equipe não tem ninguém que consiga ensinar todo o passo a passo direitinho. Com isso você pode perder produtividade e perder tempo, mesmo que a sua equipe venha a aprender, mas vai demorar muito. E com essa demora você pode perder tempo, perder dinheiro. E quando você perde dinheiro não tem problema, você recupera depois, mas quando perde tempo, você não recupera mais, tá bom? Fica aí então essas dicas poderosas aqui do canal Brain Forte, ela decide para você. Boa sorte, boas resoluções, bons resultados. Empreendedora forte, empresa forte. Eu quero finalizar a nossa aula de hoje com a frase do
presidente americano, ex-presidente americano Abraham Lincoln. Vou deixar ela aqui para você. Se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando meu machado. Esta foi uma aula de um oferecimento da Briforte Coach e Relacionamento e Consultoria de Relacionamento Empresarial.